Voltei. Vamos falar então sobre sistema respiratório, clínica médica, tá? E iremos abordar em cima do livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição. O que vem a ser a respiração? Respiração nada mais é do que a entrada e a saída do ar dentro dos nossos pulmões, dentro de um dos nossos órgãos vitais. Então, é a inspiração e expiração. A inspiração de O2 e expiração de CO2 dos nossos alvéolos pulmonares que se encontram nos pulmões, tá? Nós temos o nosso sistema respiratório, que é onde nós levaremos o ar através da nossa inspiração para dentro dos nossos alvéolos pulmonares, tudo bem? Que estão dentro dos nossos pulmões, dos nossos brônquios principais, dos nossos bronquíolos, dos nossos alvéolos, tudo bem? E lembrando um pouco de anatomia, nós teremos lá a nossa traqueia, né? Nós teremos a carina, nós teremos os brônquios, brônquio direito, brônquio esquerdo, né? Nós teremos os nossos bronquíolos, os nossos alvéolos, tudo bem? Mediante aí nosso diafragma, tá? Então, mediante a entrada de ar nos nossos pulmões, nós vamos ter as trocas gasosas, na qual nós iremos expelir, nós iremos expirar o CO2. Até aqui tudo bem. Deixa eu virar a página do livro. E falando sobre o sistema respiratório, através do livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, eu estou exatamente, na segunda edição, estou exatamente na página 483. Irei agora para a página 484, tudo bem? Com a entrada do ar e a saída do ar, nós teremos a nossa função respiratória de forma a efetivar o nosso, que nós chamamos de sinais vitais. Quando nós tivermos a falha de um dos sinais vitais, nós vamos ter comprometimento certamente de mais um ou dois ou todos os outros sinais vitais. Sinais vitais, sinal de vida. Quem nos fornece esses sinais de vida? Só para não ficar vago, que é algo que vocês irão aprender em fundamentos, mas eu já vou adiantar. É sistema respiratório, que a gente chama de frequência respiratória, frequência cardíaca, pulso, frequência cardíaca ou pulso, pressão arterial, temperatura e dor, que é o último, que apareceu como últimos sinais vitais, tudo bem? Ok. Então, se tratando de sistema respiratório, nós iremos abordar o primeiro assunto, na qual eu expus para vocês um PDF, que vai ser o assunto pneumonia, tá? Quando falamos em pneumonia, nós podemos ter inúmeras pneumonias. Então, eu vou falar algumas que são as que apresentam no livro para vocês. Pneumonia comunitária, que a gente chama de pneumonia adquirida na comunidade. Pneumonia nasocomial, que é a pneumonia adquirida dentro do hospital, tá? Teremos também a pneumonia por broncoaspiração e teremos também a pneumonia adquirida ou pneumonia no hospedeiro imunodeprimidos. Vamos falar cada uma delas? Vamos lá. Pneumonia adquirida na comunidade. É aquela pneumonia que será desenvolvida, desencadeada na comunidade. Ou, quando a gente fala em comunidade, a gente fala num grupo, por um grupo de pessoas. Ou seja, teremos uma
pessoa que de repente veio a visitar o familiar com pneumonia e não sabia que estava com uma pneumonia, achando que poderia ser uma gripe forte, e era uma pneumonia. E dentro daquele ambiente, nós temos pessoas de repente com uma imunidade baixa, mas não ocasionada por uma imunodepressão ou imunodeprimido, e eu vou chegar lá no imunodeprimido, e essa pessoa vem a apresentar o exemplo. Melhorar o exemplo. Uma pessoa, o seu Mário, né? Se encontra com uma gripe, um resfriado, uma gripe forte, e esse visitante que ele chegou com a pneumonia, seu Mário já está com a gripe, falando diretamente com esse visitante que já está com a pneumonia e não sabe, o seu Mário veio a adquirir a pneumonia dentro da comunidade, e o seu Mário, ele adquiriu a pneumonia porque ele se encontra com um estado gripal forte. Porém, dentro dessa comunidade, dentro do grupo familiar, nós podemos ter outras pessoas que possam vir a desencadear, possam vir a desenvolver a pneumonia comunitária. Pode ser por não e não igualmente ao seu Mário, que foi por uma gripe. Pode ser por algum outro motivo, ou por um imunodeprimido, porque podemos ter, aí eu já vou entrar no imunodeprimido, vocês sabem que eu sou dessas. Ou porque eu tenho, de repente, a Dona Maria, tá? Dar um nome, para ficar um pouquinho mais claro, a Dona Maria que faz o uso de quimioterapia, ou a Dona Maria que faz o uso de cortisona repetidamente, ou seja, uma cortisona que ela usa de 3 em 3 meses, ou usa 3 meses, descansa 2 e usa mais 3, ou usa 3 meses, descansa 1 e usa mais 3. Então, eu vou ter uma pessoa que está fazendo uso de medicações que melhoram o quesito da medicação, ou seja, eu uso a medicação por um tratamento, sei lá, de lúpus, por exemplo, tá? Por lúpus, mas eu tenho que fazer esse tratamento de forma repetitiva, de forma repetida. Então, ele melhora o lúpus, mas ele diminui a imunidade. Então, ele acaba deixando essa Dona Maria imunologicamente frágil, fazendo com que qualquer patologia que ali se aproximar, ela adquire com mais facilidade. Até aqui tudo bem? Então, se vocês pararem para analisar, eu falei da imunidade adquirida na comunidade e eu falei da pneumonia adquirida na comunidade, e eu falei da pneumonia do hospedeiro imunodeprimido, tá? Agora eu vou falar da pneumonia adquirida nasocomial ou no hospital, tá? Só para ficar fixo aqui, as pneumonias adquiridas na comunidade, elas são desenvolvidas, assim, grossamente falando, dentro da comunidade extra-hospitalar, tá? Extra-hospitalar. Pode acontecer de 48 horas após? Pode, mas aí vai confundir efetivamente com a hospitalar. Então, a comunitária é efetivamente extra-hospitalar, tá? E a comunitária efetivamente extra-hospitalar, ela se desenvolve por alguns patógenos, né? Eu diria alguns micro-organismos que tendem a ter as suas especificidades. Então, eu vou falar algumas aqui, ó. Alguns tipos deles: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, vírus influenza tipo A e B, adenovírus, parainfluenza, citomegalovírus e coronavírus, tá? Então, são
coronavírus. São alguns tipos de micro-organismos causadores da pneumonia, tudo bem? Os sinais clássicos da pneumonia é febre, dor torácica ou precordial, tosse com expectoração, tosse com... quando eu falo expectoração, eu estou dizendo que ele apresenta tosse com secreção, tosse com presença de catarro, tá? Dispneia, então dificuldade de respirar. Então vamos voltar. Tosse com expectoração, dor precordial, dor também pulmonar em alguns casos, dispneia, dificuldade de respirar, tá? Uma dificuldade de respirar com uma presença de falta de ar. Isso se chama dispneia. Então, febre, apresenta febre, com presenças de calafrio, tá? Apresenta taquipneia, em alguns casos. A dispneia é a dificuldade de respirar. A taquipneia seria uma aceleração da respiração. Dispneia. Tudo bem? Ortopneia, uma dificuldade de respiração, quando ele se encontra em determinadas posições, tá? Anorexia, advindo por uma diminuição do apetite. Hipertermia, já falei que é a febre, tá? Hipertermia, febre. Mialgia, uma dor muscular, tudo bem? Então, aí eu já falei dos principais micro-organismos que causam a pneumonia adquirida na comunidade, alguns sinais apresentados nessa pneumonia, dentre outros, tá? E expliquei para vocês os termos técnicos também. E falei para vocês da pneumonia no hospedeiro imunodeprimido. Agora eu vou falar para vocês a pneumonia, as outras duas, que é a pneumonia adquirida no hospital, nasocomial. Essa pneumonia, ela apresenta-se, desenvolve-se após as 48 horas de internação. Então, completou 48 horas, o paciente começa a relatar esses sinais e sintomas. Pode ter sido adquirida na comunidade, porém ela começou a se apresentar agora, depois de 48 horas. Pode confundir. Mas, quando ela se apresenta caracteristicamente após as 48 horas, então ela passa a ser hospitalar nasocomial. Ou seja, fica claro, entre aspas, que pode ter sido desenvolvido, claro, evidentemente, dentro do hospital, mas não tem a certeza que foi dentro do hospital. Deu para entender? A pneumonia hospitalar, ela acaba deixando umas entrelinhas. Porque quando o cliente, geralmente acontece muito quando o cliente vem de transferência de uma outra unidade, faz-se o SUAB, eu tenho o SUAB aqui, eu vou mostrar para vocês. Faz-se o SUAB, que é para justamente conseguir identificar se ele veio com uma infecção de uma outra unidade, da unidade de transferência. E esse SUAB identifica para a gente se ele realmente veio com essa infecção do outro hospital. Na pneumonia, fica um pouquinho mais confuso nesse quesito das 48 horas. Então, é o que eu expliquei no início. Possa ser que ele tenha adquirido na comunidade, começou a se desenvolver agora, após as 48 horas no intra-hospitalar. Mas pode ter acontecido dele ter desenvolvido dentro da unidade hospitalar. Porque a gente sabe que na nossa unidade hospitalar, nós vamos ter inúmeros casos e case por case. Quem está adentrando a unidade hospitalar certamente vai ter uma baixa de imunidade. Vai estar propício a adquirir
toda entre aspas, tá? E qualquer patologia que ali dentro se encontrar. Então, para a gente fica um pouquinho entrelinha essa pneumonia adquirida dentro da unidade hospitalar, que é a pneumonia nasocomial, tá? Porém, existe um caso grande, né, um número grande de óbitos intra-hospitalares advindo dessa pneumonia nasocomial, fazendo com que seja tratada em alguns casos, na unidade de tratamento intensivo, para que ali ele possa ter uma evidência, para que ele possa ter uma holística, uma inspeção melhor da equipe, tá? Inclusive, se esse paciente começa a desenvolver uma dispneia exacerbada. Com isso, faz-se necessário que nós tenhamos uma holística para que possamos ter uma sobrevida desse paciente. E quando falamos da pneumonia por broncoaspiração, nós teremos um cliente que possa ter broncoaspirado líquido, ou melhor, conteúdo endógeno ou exógeno para dentro do nosso trato respiratório. Então, ele vai broncoaspirar, logo nós vamos ter uma presença de pneumonia ocasionada por uma broncoaspiração. Tudo bem até aqui, gente? Vou falar para vocês sobre os exames identificados que diagnosticam ou que identificam a pneumonia, tá? Seguindo o livro 485 é a página, tudo bem? Então vamos lá. Sinais clínicos, e aí eu vou acompanhar aqui para eu não deixar de falar nenhum. Sinais clínicos. Quando eu falo de sinais clínicos, eu estou me referindo à anamnese, ao exame realizado quando a gente recebe o paciente. Essa anamnese, ela tem que ser completa. Essa anamnese, ela precisa ter exame físico. Para isso, quando vocês têm os fundamentos, é necessário que vocês saibam examinar fisicamente o cliente. É necessário que vocês saibam realizar a frequência respiratória de forma efetiva, de forma conclusiva, de forma evidente, de forma ótima. E o exame físico, saber olhar, saber auscultar, saber escutar os relatos do cliente, tá? Radiografia de tórax. A radiografia de tórax, nós que somos da enfermagem, claro, né? Podemos ter um conhecimento, mas não profundo, porque não é da nossa ossada, tudo bem? Mas faz parte do exame para diagnosticar uma pneumonia. Em questões laboratoriais, o hemograma, a ureia, glicemia e creatinina são cruciais para que nós possamos identificar alguma alteração mediante a esse exame laboratorial. Saturação de O2. A saturação de O2 logo que o cliente chega à nossa unidade, a gente precisa saber a saturação desse cliente. A saturação desse cliente advém de oxímetro. Esse oxímetro é um aparelho pequeno que já nos mostra a saturação. O que pode interferir nesse oxímetro, nesse resultado? 2 quesitos. Primeiro, a unha se estiver pintada de escuro e a digital, se o cliente não tiver uma digital boa. Então, vai afetar na saturação. Gasometria arterial. Gasometria arterial, quem faz, na maioria das vezes, quem colhe a gasometria arterial, pode ser um enfermeiro? Pode. Mas o médico o médico geralmente costuma colher essa gasometria, da artéria, para ver realmente como é que se encontram os gases dentro,
da artéria para que ele possa ter uma noção de como esse paciente se encontra, para ele poder agir rapidamente e não perdermos esse paciente. Cultura de secreção traqueal. Geralmente, quando esse paciente ele está entubado, faz-se essa cultura dessa secreção traqueal. Hemocultura, a cultura do sangue, para saber se esse sangue se encontra com algum tipo de bactéria, se encontra com algum tipo de comprometimento um pouco mais grave, né? E o grau desse comprometimento. Broncoscopia, justamente para a gente saber como é que se encontra. Broncoscopia é um procedimento mais invasivo para a gente saber como é que se encontra. A gente não, o médico vai poder ter ideia de como se encontra essa questão dos brônquios dele pulmonar e assim poder agir também rapidamente. Tudo bem? O endotraqueal, também quando o paciente se encontra entubado, certamente ele age e de forma mais evidente para diminuir os riscos para esse nosso cliente, tá? Os tratamentos das pneumonias são realizadas através de antibióticos, que a gente chama de antibiótico-terapia, realizado de forma a seguir a prescrição médica, para que a gente tenha um sucesso e diminuição desses sintomas e desse comprometimento, tá? A função respiratória também tem que ser trabalhada de forma a fisioterapia respiratória, para a gente manter a complacência, aumentar essa complacência pulmonar e ter uma resposta melhor da respiração, função respiratória, diminuir dispneia, taquipneia, tudo bem? E oxigenoterapia, porque a oxigenoterapia ela pode advir, né? De forma severa, branda, né? Para diminuir, ou melhor, para diminuir o transtorno, o desgaste e a dispneia desse nosso cliente, a dificuldade de respirar, a falta de ar propriamente dita, tá? Os cuidados de enfermagem, vamos lá. Cuidados de enfermagem, estimular a tosse, anotar o conteúdo expelido. Por quê? Estimular a tosse é necessário para que você possa expelir, colocar para fora, que o paciente, né, possa colocar para fora toda essa secreção, expectoração, tá? Anotar, por quê? A gente precisa anotar a coloração desse conteúdo a expectorar e a quantidade moderada, pouca ou muita. E a coloração, é importante a coloração, porque ele pode estar amarelo claro, amarelo escuro, esverdeado ou amarronzado ou com presença de sangue, ou clarinho, branco. Pode estar líquido, mas ele pode estar mais consistente. Então, a gente tem que anotar isso também, tá? Estimular o exercício de respiração profunda, sim, que é para justamente a gente conseguir uma complacência melhor do nosso pulmão, uma expansibilidade pulmonar. Nossa, não, eu falo do cliente. Estimular a deambulação, sim, para a gente poder ter uma efetivação, ou melhor, ter um sucesso, se tratando de circulação cardíaca, pulmonar. Manter o decúbito elevado a 30 ou a 45 graus, conforme a prescrição médica, sim, para a gente melhorar essa questão respiratória, para a gente diminuir esse abafamento, quando a gente tem um paciente em grau zero, extremamente deitado. Estimular a ingesta hídrica, sim, ingestão de líquido, para que nós possamos ter um cliente a expectorar de forma e hidratar de forma a colocar para fora todo esse conteúdo, na hora da tosse. Anotar
A aceitação e notificar o enfermeiro sobre recusa. Sim, claro, muito importante, porque se ele recusa a ingesta hídrica via oral, a gente aumenta a hidratação venosa. Isso é, quando eu falo a gente aumenta, a gente pensa em aumentar, a gente pensa que será a atitude do médico em aumentar a ingesta, a infusão venosa, tá? Nós não podemos, quando eu falo a gente faz, é de forma a pensar, tá? Mas nós não podemos fazer nada sem que tenhamos uma prescrição médica para que a gente possa agir mediante ao paciente, tá? A gente tem que ter em mente a importância, o que poderá proceder em caso de recusa, em caso de uma má aceitação, mas nós não podemos realizar nada sem que tenhamos uma prescrição propriamente dita, advinda do médico, carimbada, assinada e tudo mais. Seguindo, observar desconforto respiratório, saturação de oxigênio, atenção aos valores menores de 86. Aí esse 86 aí a gente já deixa uma entrelinha, tá? Então, vamos lá. Observar o desconforto respiratório. Sim, se ele estiver com desconforto respiratório, além de observar, a gente tem que relatar e avisar a equipe para que para que nós possamos fazer algo a manter um paciente de forma saudável, sadia, né? Diminuir o desconforto para esse cliente. Anotar a aceitação, sim. Não, desculpa. Saturação de oxigênio, sim, devemos anotar sempre para que possamos saber como é que está o nível de melhora ou piora no quadro desse cliente, tá? Atenção para os valores menores de 86, aí eu deixo uma entrelinha, tá? Porque depende de cada cliente. E esse 86 aqui do livro já é algo para que possamos ter uma atenção a esse 86, tá? Muita atenção ao 86. Quando chega a 80, desculpa, a 90, dependendo, já é caso já de ter uma mega, super, hiper atenção de intubação até. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Cada livro refere-se a um percentual e aí a gente tem que tomar cuidado. Seguir as normas do hospital, melhor dizendo, tá? Tem um hospital que vai falar assim pra você, ó, esse paciente aí chegou a 93, 93, opa, 96, 94, 95, opa, tá? Então aí eu vou deixar uma entrelinha nesse percentual para que vocês possam ter uma holística de cada unidade hospitalar, tudo bem? Notificar o enfermeiro se houver ocorrência, pontos. Daí vocês têm que sempre passar para o enfermeiro, que o enfermeiro vai passar para o médico e assim tudo vai seguir conforme tem que seguir. Manter o ambiente arejado, claro, o ar precisa entrar e sair para ter uma troca de ar dentro daquela unidade e assim nós possamos ter uma respiração melhor desse cliente no sentido de arejado, no sentido de ar passando de um lado para o outro, ou entrando e saindo. A troca de ar tem que existir,